Sem delongas, irmão, abre a tua Bíblia comigo, livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 12. Estou acompanhado, irmão, de 4 pessoas especiais na minha vida. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a minha digníssima noiva, irmão. Como ela gosta de dizer, é noiva / esposa, já profetiza. Dizendo, essa terra já é minha, já está tomada por posse. Livro de Romanos, capítulo de número 12. Quem achou diz amém? Amém. Você está desanimado demais? Quem achou diz amém? Amém. Vamos ler em nome de Jesus? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé em que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um é o corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você diz amém, se assente em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei quantas pessoas já antecederam e já trataram acerca desse texto. Eu não sei quantas pessoas, durante a ministração da palavra de Deus, de alguma forma foram o caminho de Deus até você. Mas eu aprendi uma coisa, irmão. Todo culto, ele se completa. Nenhum culto é repartido. O pregador que veio antes, ele deu uma parte desse bolo. O pregador que veio antes dele deu outra parte do bolo, até que Deus cumpra e fale aquilo que está no coração dele. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele é um homem muito conhecedor, irmão. Esse homem, ele tinha um conhecimento muito grande. Um homem que tinha cidadania romana e judia. Um homem que você sabe que todas as vezes que ele chegava numa terra, a sua pregação, ele impactava uma multidão. Ela mexia com a base daquele lugar, e quando ele ia embora, a igreja não queria deixar ele embora, porque aquilo que ele tinha semeado tinha sido algo muito grandioso da parte do Espírito do Senhor Deus. Só que agora o livro de Romanos, ele está tratando um ensinamento muito importante para a igreja, porque a igreja, ela precisa entender o que é o culto ao Senhor. O culto a Deus não é esse momento que a gente às vezes pensa que acontece às 7 horas da noite. O culto a Deus não é aquele culto que começa às 6:30 da tarde. O culto prestado, ele é 24 horas por dia. Você pode estar no teu serviço e mesmo assim estar cultuando a Deus. Porque quando o apóstolo Paulo, ele trata que o nosso corpo tem que ser apresentado como sacrifício vivo, ele está afirmando que o local do culto não é no templo visível, mas é o templo que é a própria pessoa. E quando ele diz que é sacrifício, a gente sabe que sacrifício é tudo aquilo que vai gerando dor. E olha o que ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o nosso corpo, de alguma forma, ele pode estar cansado, ele pode estar desanimado, mas ele não pode parar de prestar culto ao Senhor. É com dor que o culto acontece dentro do templo, chamado o templo, casa morada do Senhor, que não é esse templo que você está vendo, é a sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele está tratando com a igreja agora, dizendo: olha, o culto mais racional que você possa apresentar
é aquele culto que a sua carne vai gemer, mas você a si mesmo vai prestar esse culto. Isso aqui, irmão, não é algo para uma dimensão natural, porque a gente às vezes diz, eu vou ao culto, mas passou o dia inteiro e não orou, não louvou, não fez nada, não se apresentou diante do Senhor. E chega na hora do culto, do templo, a congregação, a gente espera que Deus venha impactar a gente. Só que o culto racional é o culto que durante o dia inteiro o pecado te cercou de um lado, a adversidade te cercou do outro, e o teu corpo estava cultuando ao Senhor. O templo não apagou a sua chama por causa da luta que estava passando durante o dia. A irmã falou, irmão, que tinha momento que ela estava varrendo, estava cuidando da casa, e ela a si mesma não suportou, porque ela se lembrou, ei, Deus fez algo na minha vida, e começou a prestar culto em adoração. Aleluia, Jesus. Reconhecendo o Senhor é digno de honra e de glória. É aquele momento que você talvez está limpando um banheiro, irmão, e o Espírito Santo de Deus está te conduzindo, dizendo, adora aí dentro desse banheiro. É o momento que você estava sentado na frente da televisão, e ele falou, ei, deixa um pouco esse filme, vem me adorar um pouquinho. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, entendeu isso? Esse é o culto racional. Poxa, hoje vai passar minha novela, eu vou perder aquele episódio. Você vai perder, mas o culto vai ser prestado. Só que o apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele afirma, irmão, quando ele testifica e afirma que a gente tem que transformar o mundo e não se conformar com ele, ele está fazendo a gente entender que aquilo que antes para nós era agradável, agora precisa ser nojento diante dos nossos olhos. Ele está afirmando, olha, tinha coisas que você amava fazer, mas agora você é templo, você precisa sentir nojo daquilo. Você não pode tornar aquilo, porque agora você é um templo e precisa prestar cultos. Ele afirma, além de você prestar culto, além da tua carne ter que gemer por causa desse evangelho, você não pode se conformar com o mundo. O que vale é cultuar. E está tudo bem, o pecado está aqui, ó. Não. Ele está dizendo, para ter o culto, a limpeza tem que acontecer no templo. O templo não pode estar de qualquer maneira, não pode ter tijolo, poeira. A obra tem que estar sendo feita, mas o templo tem que estar pronto para adorar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu e você estamos em processo de lapidação. O templo não está pronto, porque senão já tinha sido arrebatado. Está em processo de lapidação, mas na hora do culto, na hora de adorar, na hora de prestar Ele, o templo tem que ser limpo. O templo tem que passar, irmão, por uma limpeza, uma purificação, para que o Espírito de Deus desça sobre ele. Sabe por que o apóstolo Paulo está dizendo, não vos conformeis? É porque tem muita gente dizendo, não tem nada a ver o que tem. Não tem nada a ver o que tem. Isso pode, tem nada a ver o que tem. Está conformado. Está aceitando. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, o Espírito expressamente avisava a geração que viria, avarenta, amante de si mesmo, fornicadores, adúlteros. Só que nós como igreja, a gente não pode se conformar com essa ideia, porque a gente já foi lavado e remido por este sangue carmesim. O apóstolo Paulo está dizendo que tem sacrifício no corpo, irmão, sabe por quê? Porque ele passou por celas por causa desse evangelho. Jesus foi ferido por causa desse evangelho. Pedro foi morto por causa desse evangelho. O que o apóstolo Paulo está tentando dizer para a igreja é: igreja, o verdadeiro evangelho, se for preciso, leva uma pessoa à morte. O verdadeiro evangelho, ele não é acomodado em prata, em ouro, em carro, em fama.
O verdadeiro evangelho, ele vai ter um confronto, e alguém talvez vai querer te matar por causa dele. Mas saiba que o teu corpo está prestando culto. Lá no meu serviço, alguém não me ama por eu ser crente, deixa a tua alma gemer, mas continua prestando o teu culto racional. Olha isso, o culto racional é isso aqui. Por que eu estou sendo perseguido? É por causa do evangelho. O que eu vou fazer? Vou continuar prosseguindo no evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que presta culto racional, ele entende por que está acontecendo. E é por isso que quando a igreja no livro de Atos é perseguida, morre um, levanta dois. E olha essa ideia, porque normalmente quando alguém é perseguido, se a igreja é perseguida, ninguém quer ser crente. Ah não, ser crente dá não, porque é perseguição. Só que quem presta culto racional entende. Se está tendo ataque à igreja, é porque a igreja está incomodando alguém. E quem está sendo incomodado está no mundo espiritual, é o inimigo da nossa alma. E quem entende que a igreja veio para isso, para essa guerra, não para porque aconteceu alguma coisa. E o apóstolo Paulo tem todo o prazer de dizer: não se conforma. E a gente está vivendo um período onde muitos se esqueceram dessa doutrina. Isso aqui é doutrina, irmão, é Bíblia. Muitos estão se esquecendo dessa doutrina. O que eu vou falar agora você pode não aceitar e nem concordar. Só que a verdade, irmão, é que muitos de nós estamos vedando os olhos e deixando o pecado tomar conta da igreja. A gente está vivendo um período tão estranho da igreja no meio dos homens. É que o mundo está sendo transportado para dentro da igreja. Está tendo liberdade, não, fica à vontade. Porque fulano não pode sair, porque o jovem não pode ir embora, então traz o mundo para cá. A gente está permitindo as trevas entrar. Só que a Bíblia diz que Deus transportou-nos das trevas para a luz. As trevas não têm liberdade onde a luz tem poder de operação. E a luz que opera dentro da igreja do Senhor é aquela que ainda onde houver um profeta na terra, Deus ainda vai despertar a sua igreja. Paulo está dizendo: não vos conformeis, porque a conformidade vai levar muita gente para o inferno. Eu te entendo, está tudo bem, fica, Jesus te ama. Não, irmão. Um dia eu ouvi alguém dizer para mim: se você não mudar, você vai para o inferno. Se você não mudar, o Espírito Santo não vai te selar com fogo. Ah, evangelista, irmão, eu tinha 14 anos, eu ouvi isso e guardei, e acabou. Porque o evangelho que não confronta não pode transformar alguém. Eu vejo Jesus curando e dizendo: vai e não peques mais. É Jesus dizendo: não se conforma com aquela mesma condição. Apesar de eu ter te curado, não te conforma com o pecado. Porque Jesus, irmão, escuta isso, o amor dele, a amplitude do amor de Deus, ela não se manifesta em milagres. Ela se manifestou na cruz. E lá acabou, está consumado lá. O que Cristo fez lá foi a prova de Deus, dizendo: eu amo a humanidade. Só que todos os dias a gente fica dizendo: Deus, me dá um sinal que o Senhor me ama. Você está sentindo o ar que está entrando pelas tuas narinas agora? Você hoje de manhã acordou e viu seu filho respirando? Você viu a tua casa de pé enquanto os muitos estavam chorando? E dizendo para você: ei, eu estou provando o meu amor. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê para confrontar as manias do mundo e jogar isso fora? Se o corpo de alguém não está chorando, porque me desculpe, irmão, se a gente dizer que é fácil deixar o pecado, é mentira. É difícil, irmão. A Bíblia diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Se existe uma guerra, o seu corpo não é só templo de adoração, é campo de guerra também. É aquele momento que a sua mente fala: ah, lá no mundo estava melhor. Eu ouvi esses dias uma irmã dizer para mim: quando eu era do mundo, o dinheiro sobrava. Agora que eu estou na igreja está faltando. Eu falei: larga de ser boba. Deus, ele gosta de provar que ele tem provisão.
Parece que está faltando. Eu perguntei para ela: tu está passando fome? Não, só não está sobrando dinheiro no bolso. Então você está comendo, tu está alimentado. É Deus. E se a gente não entender e não enxergar Deus em detalhes, o pecado vai ser mais prazeroso que a presença. O mundo vai ser mais prazeroso que a igreja. Esses dias um jovem falou para mim: ô Jefferson, ser crente é muito ruim. Esse mundo que você vive não dá para mim não. Trabalhando comigo, irmão, ele falou isso para mim. Não dá não, Jefferson. Vocês andam muito debaixo de um regime. Eu falei: você acha que aquilo que você vive é vida? É a sua vida. Mas eu já passei por ela e para mim não é vida não, para mim é morte. Ele me perguntou: o que você faz então? Para que você veio ao mundo? Eu falei: eu não sei o que eu fazia antes, porque aquilo lá era errado. Mas eu sei que hoje eu entendo que eu nasci para servir a Deus. Ele falou: mas você não faz isso, você não vai para a festa assim. A minha alegria é saber que ele está voltando para buscar a igreja. O que você faz para se alegrar? Você não bebe, você não fuma, você não fica em roda. O que você faz? Eu entro dentro do meu quarto, fecho a porta, leio a Bíblia e sinto o meu amigo Espírito Santo. Porque no momento em que depressão tentou oprimir a minha alma, foi ele que entrou dentro do meu quarto. Aleluia, Jesus. Eu sei que é difícil da gente entender isso. É por isso que Jesus está dizendo através do apóstolo Paulo: não se conforma, menino. Não aceita a sua vida ser regada debaixo de um jugo de pecado. Porque é escravidão, irmão. A gente está vivendo agora nesse período da festa da carne. Alguns falaram para mim: eu vou ir, vai ser bom. Eu vou ir, eu vou dançar, eu vou fazer. Depois que aquilo tudo acaba, oh Jesus, irmão, Deus falou ao meu coração: depois que tudo isso acaba, irmão, muitos deles que estavam lá se alegrando, rindo, dentro do quarto, está se mutilando, cortando o pulso, pensando em suicídio. Bem-aventurado é você que tem a vida e vida em abundância. Porque todos os dias o inimigo bate numa porta querendo tragar. Bem-aventurado é você que encontrou Jesus no teu caminho. Bem-aventurado é você que ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado, vem a mim, eu vou te aliviar aqui hoje. Lamandaia calaçonderevaia. Bem-aventurado é você, irmão, porque só você se conhecia no mundo e ninguém mais. Muitos deles estão dizendo: eu estou feliz. Não, irmão, não está. O jovem falou isso para mim. Eu falei para ele: eu sou livre. Ele falou: você é livre, mas você tem que obedecer a Bíblia. Eu falei: eu não tenho que obedecer. Eu obedeço porque eu li algo aqui e diz que para entrar nesse lugar que eu ouvi falar, eu tenho que respeitar ela. Entra nos Estados Unidos sem saber falar inglês, vai lá. Entra lá sem obedecer a lei de lá. Tenta obedecer como obedece do Brasil, não vai entrar, irmão. Vai chegar lá, vai estar perdido. E a gente quer ir para o céu sem obedecer a palavra, sem seguir o regime do Evangelho. Eles não entendem que a humanidade está escravizada. O pecado se enraizou lá no jardim, quando Adão e Eva caíram. Deus viu que aquilo ali ia se ampliar. O que ele fez? Eu vou tirar vocês daqui. E a Bíblia diz que aquilo ali se alastrou, irmão. E até o presente século, o pecado está no meio da humanidade. Mas Deus sempre acha alguém diferente, irmão. E no primeiro momento Deus achou Noé e falou: ei Noé, você é diferente de toda essa geração. E se você não sabe, o período de Noé foi um período onde a humanidade estava depravada, afundada no lamaçal do pecado. E Noé foi o homem que Deus achou: bom, esse aqui é o único que está um pouquinho mais alvo. Então eu achei graça, sobre ele eu vou derramar o meu espírito. E Deus entregou a ele uma arca para dar livramento. Só que Deus é tão misericordioso que Ele sabia que aquela humanidade já estava corrompida como a nossa está, corrompida totalmente. A criança já nasce, irmão, desculpa o que eu vou falar,
já nasce descendo na boquinha da garrafa. Já nasce com mania do mundo. Está sendo difícil um cristão criar o seu filho no caminho. Sabe por quê? O mundo não está do lado de fora, está dentro de casa. Ligou a televisão, o mundo ali dizendo para o teu filho: olha como é que é bom. Só que é tanto, irmão, tanta manipulação do adversário. E o mundo está tão esperto, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os da luz, que ele está entrando de sapatinho de algodão dentro das casas. E está contaminando toda uma geração. Deus olhou para a geração de Noé e viu, e realmente está todo mundo corrompido. Ele vai dar a estratégia da arca. Eu vou chegar onde eu tenho que falar para você hoje, irmão. Ele vai dar a estratégia da arca e vai dizer: Noé, eu estou te entregando a arca, mas você tem que anunciar que vai vir um dilúvio. Mas Deus, eu estou preocupado em construir a arca. Mas assim mesmo, eu sei que a sua mão está ocupada no arado, eu sei que a sua mão está ocupada na obra, eu sei disso, mas a sua boca tem que estar ocupada também. Eu vou explicar para você, irmão. Eu sei que você está ocupado limpando a igreja, eu sei que eu estou ocupado fazendo alguma coisa, evangelizando. Só que a boca também tem que continuar aberta, porque não basta eu dizer que eu estou na obra e não pregar por que eu estou nela. Não adianta eu falar de Jesus e não explicar por que Jesus é a salvação. E o que é que eu quero dizer com isso? Noé, você está com a mão no arado, mas a sua boca vai continuar aberta. Avisa esse povo: Deus vai mandar um dilúvio na terra, e ai daquele que não acreditar nisso, porque o Senhor está me entregando uma arca, e essa arca existe um mistério, porque aquele que crer e for batizado vai ser salvo, mas aquele que não crê já era, está condenado. E essa era a pregação de Noé. Deus está me entregando uma arca, porque vem um dilúvio por aí. Muitos passaram e olharam e falaram: Noé, larga de ser bobo, você é maluco. Igreja, vocês são doidos, larga de ser maluco. Irmão, quem andou vendo uns vídeos que está acontecendo na internet agora, irmão, sobre esse carnaval, irmão? Uma mulher do mundo gritar no meio de toda aquela festa carnal, ela falar do arrebatamento, falar que Jesus está voltando. Irmão, sabe o que eu falei para o meu pastor? Pastor, isso aí não é normal, não. Ela falou ali porque o Espírito do Senhor Deus está com urgência no meio do povo. A festa era da carne, estava fazendo aquilo que agradava ao mundo, mas o Espírito de Deus usou a boca de um mundano para dizer: eu estou voltando para buscar a minha igreja. Talvez lá no meio estava um crente, irmão. Talvez lá no meio estava um vaso, irmão. Aí falou: eu estou escondido, ninguém está me vendo. Aí o Espírito Santo: eu vou usar um mundano para falar com ele, para ele saber que meus olhos são como chama de fogo e penetra todas as coisas. Noé, irmão, ele prepara a arca, e a geração está corrompida. Prostituição, adultérios. O nível em que aquela humanidade se encontrava é o que você está vendo, e a Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé. Veja a semelhança: a arca ficou pronta, Noé entrou para dentro e Deus fechou a arca. E olha o que João vem dizendo: vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, todo aquele que ama e pratica mentira. Uma pregação semelhante a de Noé, só que todo aquele que tem conformidade com o mundo, desculpa, você não vai entrar lá, porque a Bíblia diz que luz e trevas não andam de mão dadas. A Bíblia diz que Deus é luz, e que aquele que se achega a Ele, irmão, tem que ser luz também, tem que ser lamparina acesa. E o segredo da lamparina não é só iluminar. Lamparina que tem fogo também queima. Pena que você não entende isso. Eu estou iluminando. Não, meu filho, entenda, você queima. Você queima, você arde. O salmista diz que tem um fogo no peito dele, irmão. Imagina isso, teu peito ardendo, clamando por Messias, dizendo: Jesus, busca a tua igreja. Sabe, irmão, teve dias que eu estava dentro do meu quarto,
E eu vi algumas coisas e eu falei: Jesus, o que vai ser da tua igreja? Sabe aquela lágrima sincera, irmão, que corre no teu rosto? Falei: Jesus, a igreja mudou. A igreja mudou, Jesus. Tu eras o cabeça. A igreja não te reverencia mais como cabeça. Cada um quer tomar a tua decisão. Só que o apóstolo Paulo falou: todo mundo é membro de um mesmo corpo. Vai uma perna para o lado e a outra para o outro, como? E assim vai ser na porta do céu. Não pode uma perna da igreja para o inferno e a outra para o céu, irmão. Jesus vai arrebatar aquilo que se chama igreja, o corpo dele. O verdadeiro corpo da igreja vai ser arrebatado. E por isso a Bíblia diz para a gente não se conformar e não aceitar. Não aceita. Eu sei que o mundo tenta manipular a nossa fé. Vocês são loucos, são intolerantes e a gente é alvo. Se você abrir a boca numa internet, tu está processado e acabou, irmão. Por quê? Não posso falar, irmão, fala. Porque de algum motivo o mundo nos odeia. E é bom saber que ele nos odeia. Porque a minha Bíblia diz que aquele que é amigo de Deus, ele é inimigo do mundo. Não é das pessoas, irmão, é das manias e das ideias do mundo. Eu sei que o mundo não nos entende, não nos aceita, mas vai ter que engolir do mesmo jeito. Porque a gente conheceu aquele que é luz, que resplandece em meio às trevas. O que eu vim dizer para você aqui hoje, irmão, debaixo da palavra de Deus, é: não deixa a frieza espiritual te dominar. Porque um crente frio é um crente que olha para o pecado e fala: Jesus me ama, eu posso continuar pecando. Jesus me ama, eu posso continuar pecando. Jesus me ama, eu posso continuar pecando. A gente vem no culto, a gente chora e não se arrepende. Irmão, não se conforma com isso. Não deixe o Espírito Santo se apagar da tua vida. Porque o que ainda está segurando a mão da igreja aqui na terra é Ele, irmão. Ai de nós se o Espírito de Deus nos deixar. Ai da igreja se o Espírito Santo dizer: não, Jesus não dá mais. A tua noiva está corrompida. Quem é casado aqui me diz: você ia aceitar a tua esposa entrar toda suja de lama para você? Você ia aceitar o teu marido entrar todo sujo de lama diante do altar? Você iria olhar e falar: mas assim você se apresenta para mim? E a gente está tentando fazer Jesus engolir a gente assim. Ei, Jesus, eu sou a tua noiva, me engole aí, ó. Ei, Jesus, eu sou a tua noiva, mesmo sujo, eu sou a tua noiva. Não, irmão. Evangelista, eu não posso errar. Todos nós erramos. Só que a Bíblia diz que Cristo, Ele veio para resgatar aquele que havia se perdido. E a salvação está apresentada ao pecador arrependido. Quem não se arrepende, não alcança a misericórdia. Quem não se arrepende, não alcança a salvação. Existe alguém recebendo hoje segunda chance. Talvez essa chance é para você, o Espírito Santo de Deus. Ele diz para você: aonde está a chama do teu coração? A santificação. Tu já não é o mesmo há muito tempo e nem percebe. Não é a mesma há muito tempo e já nem percebe isso. O tempo passou, a igreja está se esfriando. E não se preocupa com isso, tem que se cumprir a palavra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Cria o seu filho na doutrina, irmão. Cuida do teu templo. Santifica você o teu templo. Mas irmão, fulano está no pecado e o pastor não fala nada. Irmão, pelo amor de Deus, se eu olho o pecado de fulano, eu vou para o inferno junto com ele. Mas o pastor tem que fazer isso, irmão. A primeira coisa que a gente que lidera tem na mente é a sabedoria. A gente está lidando com almas. E sabe qual é a dificuldade que a gente mais enfrenta? Eu conversei isso com a minha noiva esses dias. É quando o povo começa a oprimir sem entender a missão, irmão. É muito sério, irmão. Isso é muito sério. Da mesma forma que a gente tem que ter sabedoria para lidar com aquela pessoa,
a gente tem autoridade também de doutrinar e corrigir ela. Eu não aceito ser corrigido. Prepara sua mala para o inferno. Porque o próprio Jesus, ele o tempo todo pregava, ensinava: o reino de Deus é chegado. Eu sei que a gente não percebeu isso, mas quando ele curou um coxo, ele estava dizendo: não aceita ser paralítico espiritual. Quando ele curou um cego, ele estava dizendo: não deixe a tua visão tampada, mas abre os teus olhos espirituais. No livro de Apocalipse ele diz: olha, compre colírio e lava os teus olhos, porque vocês são cegos, miseráveis, desgraçados. É a Bíblia, irmão. Porque é uma igreja que está pensando: eu estou enriquecida, mas muitos já estão mortos e não estão percebendo. Mas eu vim dizer para você, irmão, não deixa o Espírito Santo morrer na tua vida, porque é Ele que até hoje está te dando força e me dando força para acreditar nesta promessa, que Jesus está vindo. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? É Ele que ainda, irmão, está nos dando essa força e essa graça. Se hoje eu ouvi o Espírito Santo falar para mim isso, é porque certamente Ele ainda me ama. Porque no dia que Ele não falar, irmão, chora muito, porque o amor acabou. O Senhor Deus de Israel, Ele tem preocupação com a noiva e com a sua igreja, porque a primeira mensagem a gente se esqueceu. Sabe duas mensagens que estão caindo no esquecimento no nosso meio? Jesus morreu na cruz, Jesus subiu aos céus e Jesus vai voltar. Irmão, houve um tempo em que a igreja não precisava de muito não, irmão. Eu tenho muito, eu conheço muito. Não. Teve um tempo que a igreja não precisou disso. Sabe o que ela precisava fazer? Falar de Jesus. Houve um tempo em que a igreja saía para evangelizar na rua, e alguém era liberto no meio de uma rua, era curado no meio de uma rua, a unção do Espírito Santo se manifestava. Evangelista, ela não está mais na igreja, ela está, mas a igreja já não enxerga a missão. Ela sai na rua com as armaduras prontas, mas ela não guerreia ali. Ela pensa que é só passagem, pensa que o lugar de orar é só aqui. Não. A Bíblia diz: ergam as tuas mãos em todos os lugares e clame por todos. Sabe qual é o poder dessa palavra? É dizer que o povo mais poderoso da terra está aqui agora. O povo mais poderoso do que qualquer exército está aqui agora. É um povo que crava o joelho em terra e Deus arranca traficante do tráfico, arranca uma mulher da prostituição, mulher rejeitada. Deus olhou, achou graça, a igreja orou e Jesus trouxe. Você é fruto de oração e eu sou fruto de oração. Lembra do teu primeiro estado, irmão? Lembra como é que era a tua casa, como é que era a tua família, como é que era a tua vida? Agora olha para você agora. Você acorda de manhã sem preocupação. Você não precisa ter medo de ninguém meter o pé na tua porta e entrar. Não precisa dever ninguém, porque o Espírito Santo é provisão na tua vida. Você não precisa de um copo de cerveja. Você não precisa mais de droga. E olha, irmão, sabe o que eu costumo dizer? O pecado escraviza. As pessoas não acreditam. Irmão, que eu já chorei de ver pessoas dizer: irmão, eu estou tentando parar e eu não consigo. E a gente que está liberto está fazendo palhaçada para voltar para o mundo. A gente está liberto e está fazendo mimo com Deus. Não, Deus, assim não dá. Querendo voltar para o lamaçal. E alguém de lá gritando: Jesus, me escuta. Jesus, me ajuda. Uma vez eu cuidei de uma jovem, irmão, ajudei ela na caminhada. Ela me contou, ela falou: Jefferson, eu fui criado na igreja. Eu comecei para a faculdade, conheci os amigos da faculdade, me afastei, comecei a beber. E um dia eu bebi muito, e eu saí de mim. Eu comecei a fazer coisas que eu jamais imaginei que eu faria. Só que quando todos se afastaram de mim, eles não perceberam que eu estava passando mal. Eu olhei para o céu e eu falei: Deus, essa não é minha essência.
aqui não é o meu lugar. Se o Senhor me der mais uma chance, eu não saio mais da tua presença. Essa jovem veio trabalhar em Barra do Piraí, irmão. De repente, Deus me colocou para trabalhar no mesmo lugar que ela. Sabe o que ela dizia? Esse menino é metido. Ele é metido porque, irmão, fecha na boca e sabedoria. Eu ficava trabalhando, ela falava, esse menino é metido. E ela começou a me observar, irmão. Um dia ela pegou amizade e veio conversar comigo. Foi na igreja, voltou para Jesus. Eu fiquei feliz com aquilo. E de repente ela falou para mim, sabe por que eu voltei para Jesus? Você nem pensa que o problema é com você, né, irmão? Ela falou para mim, sabe por que eu voltei para Jesus? Porque a gente estava trabalhando no meio de um monte de crente que falava coisa que não era para falar, fazia coisa que não era para fazer, mas você não falou nada para mim, e o seu testemunho disse tudo para mim. Irmão, eu fui na casa da família dela, lá em Minas Gerais, do pai dela, a mãe dela, e eles me receberam felizes. Sabe o que eles disseram? Eu achei que ela não ia voltar mais para Jesus. De repente ela chegou aqui dizendo que tinha voltado para Jesus e começou a falar de você para a gente, e a gente queria te conhecer. Sabe o que eu parei para pensar? Já pensou, irmão, se aquela menina não consegue sair daquela vida, o estado que ela ia estar hoje, se lembrando, eu fui criada na igreja, eu cantava na igreja, desde pequeno eu regia, e agora está no mundo, nas garras do diabo. Só que Deus sempre dá uma nova chance. Deus está dando chance para quem está lá fora vir para cá, e está dando chance de você que está aqui não voltar mais para lá. Você ainda acredita que o céu é real? Você ainda crê que Ele vai voltar e vai te buscar? Eu sei que talvez você está fraquinho hoje, mas eu vim como boca de Deus dizer para você, você não vai voltar para o lamaçal do pecado. Aleluia, eu quero liberar isso sobre a tua vida nesta noite. A gente não vai te encontrar de novo caído naquela rua. Aleluia. Aleluia. A gente vai entrar junto na Nova Jerusalém. E quando a gente passar pelos portões celestiais, meu amigo, quando a gente passar pelos portões celestiais, eu vou lembrar daquela dor e vou dizer, valeu a pena. Valeu a pena sacrificar. E hoje eu ouvi o Senhor dizer para mim, vinde a mim, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Desde que ano? Desde a fundação do mundo. Eu não era nascido, estava preparado para mim também. Eu nem conhecia Jesus, estava preparado para mim também.